Acho que assim fica melhor. Eu acho que todos nós já passamos por momentos assim. Momentos de profunda decepção, momentos de profunda tristeza, e não entendemos muito bem às vezes, porque nós oramos. E eu sei, por exemplo, que a igreja de Santa Fé é uma igreja de oração. Mas mesmo sendo uma igreja de oração fervorosa, eu ainda acredito que existem irmãos aqui que já passaram por momentos terríveis nas suas vidas, que pediram oração, que dobraram os seus joelhos para orar, e mesmo assim parece que não foram atendidos. Parece muitas vezes que Deus não está a fim de ouvir, ou não está a fim de responder. Ouve, mas não responde. Eu não sei o que é pior, se é não ouvir, ou se é ouvir e não responder. Se você já se sentiu uma pessoa injustiçada por Deus, sabe que você não é o único. Existe mais gente que ao longo dessa trajetória cristã também já passou por isso. Existem mais pessoas que sofreram e que não entenderam por quê. Existem pessoas que pediram a Deus para aliviar o sofrimento, para reconsiderar a decisão tomada, e Deus não reconsiderou a decisão tomada. E eu estou falando de grandes homens e mulheres do passado, do presente e do passado. Homens que escreveram livros bíblicos, homens que estão na galeria de honra da Bíblia, o capítulo 11 de Hebreus. Homens que foram verdadeiros baluartes, homens que foram profetas, patriarcas, e que oraram a Deus algumas vezes porque não entenderam o seu plano, não entenderam a sua resposta, mas Deus não teve a resposta. E no capítulo 20 nós encontramos talvez a maior frustração, pelo menos até então, de um grande líder do povo de Deus, Moisés. E vamos ler então o capítulo 20, alguns versículos, começando do versículo número 21 em diante. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zin, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo, então se juntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que nos trouxeste a congregação do Senhor a este deserto? Para morrermos aqui, nós e os nossos animais? Por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figo, nem de vide, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor desapareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma a vara, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe direis, assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão se reuniram o povo diante da rocha, e lhe disseram: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão, feriu a rocha 2 vezes com sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Versículo 12. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Quando eu leio o versículo 12, eu penso que Deus tomou uma decisão um pouco radical. Pelo menos a impressão que dá é essa. Deus proibiu Moisés de entrar na terra prometida, porque Moisés havia batido na rocha, ao invés de falar. Deus ordenou que ele falasse, mas ele bateu. E pelo fato de ter batido 2 vezes na rocha, Deus falou: Moisés, você não entrará em Canaã. Você fica e o povo vai. Você vai morrer antes, mas você não vai entrar. Você vai chegar na beirinha,
Você vai vê-la, mas você não entra, você fica. Sabe, irmãos, é muito dura essa decisão que Deus tomou. E eu fico pensando que se Moisés não poderia entrar na terra prometida, a Canaã terrena, eu fico me perguntando como é que eu vou chegar no céu. Como eu? Porque se a gente comparar com Moisés, embora todos necessitamos da graça, todos somos todos pecadores, mas Moisés falava face a face com Deus. E é uma pergunta difícil às vezes. Por que Deus fez isso com Moisés? Se nós analisarmos a vida de Moisés desde o início, nós veremos que a vida desse homem ela está dividida em 3 fases. Moisés viveu aproximadamente 120 anos. E a primeira fase dele vai do seu nascimento aos seus 40 anos de idade. O seu nascimento e a sua sobrevivência naquela época foi um milagre, porque ele não poderia continuar vivo, segundo a ordem de Faraó. Segundo a ordem de Faraó, todos os meninos que nascessem do povo de Israel deveriam morrer. E Moisés sobreviveu. Mas ao sobreviver, foi criado pela filha de Faraó. E foi ensinado na cultura egípcia, nas artes egípcias, e conhecia muito. Moisés tinha um profundo conhecimento em muitas áreas. Era um sujeito muito culto, muito inteligente e muito bem preparado para assumir o trono da maior nação do mundo. Durante 40 anos ele se preparou para isso. E talvez, seria, se não tivesse cometido aquele crime, teria se tornado o faraó do Egito. Mas os planos de Deus às vezes são diferentes dos nossos. Deus às vezes age de uma maneira aparentemente estranha e diferente daquilo que nós pensamos. E Moisés, mesmo se preparando durante 40 anos para ser talvez o líder da maior nação do mundo, entenda, irmãos, talvez vocês falem assim, ser líder do Egito? Tá. Talvez se nós olharmos hoje para o Egito talvez seja uma nação insignificante nos dias de hoje. Mas o Egito não era uma nação insignificante nos dias de Moisés. Era simplesmente a nação mais poderosa do mundo. O Egito era simplesmente a nação mais forte. Talvez poderíamos comparar o Egito na antiguidade com os Estados Unidos do mundo atual, da idade atual. Pois bem, mas algo diferente aconteceu. Moisés matou um homem egípcio. E possivelmente existiu uma concorrência entre ele e o faraó atual, que era muito jovem ainda. E talvez aquele faraó, possivelmente, ele tinha o pé atrás com Moisés, porque talvez Moisés, sendo mais querido pelo povo, ele tivesse chance de destroná-lo e assumir o trono. E aí Moisés, ao matar um egípcio, ele teve que sair fugindo. Na verdade, se você analisar bem, Moisés, no contexto normal, ele poderia ter matado aquele egípcio e dito, chegado lá diante deles, porque ele era um homem muito influente no Egito, e dito, olha, matei um soldado.